Provérbios 3. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Está fazendo uma breve oração. Soberano Deus e Pai amado, aqui está mais uma vez, Senhor, a Tua palavra. Espírito Santo, venha abençoar esta palavra, que não venha ser eu, Pai. Quando essa palavra chegar, Pai, aleluia, nesse lar, nessa casa, na vida dessa pessoa, através também desse canal do YouTube, que o Senhor possa alcançar cada vida, Deus, curando, libertando, salvando e transformando, Senhor Jesus. Porque até a Tua vida, Senhor, nós vamos continuar pregando o Teu Evangelho, a Tua palavra, Deus, para alcançar vidas, o qual o Senhor nos escolheu para levar a Tua palavra, o Teu Evangelho, Senhor, entrar nos lares, nas casas, nas famílias, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós já Te agradecemos nessa noite, e a amada igreja diz: Amém. Glórias a Deus. Diz assim, Provérbios capítulo 3. Filho meu, não te esqueça da minha lei e guarda teu coração os meus mandamentos, porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade, a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribe em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para teu umbigo e medula para teus ossos. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aqui, irmão, nesse Provérbios 3, eu vou frisar aqui, no versículo 7, que foi o qual o Senhor me chamou muita atenção. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para teu umbigo e medula para os teus ossos. Aqui, irmão, no versículo 7 diz assim, que para nós não sermos sábios pelos nossos próprios olhos, Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes a gente olha algo, a gente olha para as coisas e a gente acha que tem aquela sabedoria, E fica imaginando ou pensando, aleluia, que daquele jeito seria melhor, ou daquele outro jeito ficaria bom, Aí ele está falando assim, que nós não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. O que é? Aquilo que nós olhamos e pensa ou acha que vai ficar bom daquele jeito, que vai ser daquele jeito, vai ser melhor. E aqui a palavra do Senhor diz o quê? Que é para nós temer a Deus e apartar-se do mal. Por que apartar-se do mal? Porque muitas das vezes aquilo que a gente acha que é bom para nós, não está sendo bom. Aleluia, Jesus, se for algo que vai nos causar transtorno, se vai ser algo, irmão, que vai nos afastar de Deus, aleluia, Se vai ser algo que, aleluia, Jesus, que a gente vai se aborrecer, ainda que aquilo aos nossos olhos, seja a nossa sabedoria humana, sabedoria do homem, Aí ele está falando, o segredo, a sabedoria verdadeira, ele diz assim, teme primeiro a Deus, Essa é a sabedoria verdadeira, Quantos muitos hoje não têm mais temor a Deus? Não tem temor a Deus, aleluia, Jesus, Essa sabedoria que ele está falando, primeiro teme a Deus, Porque quando
você e eu, nós tememos a Deus, irmão. Você que está vendo aí esse vídeo aí no YouTube, você teme a Deus, as coisas é diferente, porque tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pedir para Deus nos dar direção, né, daquilo que nós vamos fazer. Porque se aquilo que nós for fazer for para o nosso mal, Deus ele não vai permitir, ele vai nos afastar. Aleluia, né? Então você veja, o Senhor ama tanto as nossas vidas, né? Aí ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não estribe em teu próprio entendimento. Tá vendo? Como o ser humano, o homem em si, ele é falho, né? Porque a mente do homem, ele pensa uma coisa, mas Deus já pensa outra, né, Rosário? Tá entendendo? Totalmente diferente. Aí ele diz: aparta-te do mal, teme a Deus. Quer dizer, tá falando assim, ó, o homem sábio, a mulher sábia é aquele que teme a Deus em primeiro lugar. Porque ele não vai confiar no homem terreno. Você tem que aprender isso, irmão. Nós temos que aprender. Nós temos que confiar no Senhor em primeiro lugar. Porque uma coisa eu te falo, irmão. Se ele falar para você, o Senhor, se ele falar, ele usar um vaso, ou ele falar para você, vai, você pode ir que dá tudo certo. Aleluia, Jesus. Mas se ele não falar nada, qual é a tua sabedoria? Qual é o teu entendimento? Eu vou orar para Deus me responder, para ver o que o Senhor vai falar para mim. Se é para mim ir, se é para mim aceitar ou não. Não é a gente fazer do nosso próprio entendimento. Isso é ter sabedoria de Deus. Aí tem gente que fala assim, né? Às vezes assim pode até me achar meio enjoada, né? Que eu falo. Quando chega a época de festividade aqui na igreja, irmão, tudo aqui é orado. Nós oramos, eu oro, põe tudo nos joelhos. Das roupas das irmãs, tudo, os preletores, tudo. E ainda eu falo para Deus assim: Senhor, faça a sua vontade, o seu querer. Porque se não tiver do teu agrado, Senhor Jesus, né? Para mim não vai. Se não tiver do agrado dele, para mim também não vai estar. Né? Então eu tenho que ter um entendimento, porque às vezes, um exemplo, eu fui lá, falei assim, as irmãs, eu vou fazer tal saia, né? Eu vou, Senhor, chega lá, irmão, não dá certo, não deu certo, o Senhor mandou fazer outras. Então, tá vendo? É isso aí que o Senhor tá falando, tá entendendo? Aos nossos olhos, olho humano, é isso aqui. Mas Deus sabe que não é bom, não vai dar certo, né, para nós, entendeu? Aí ele diz: aparta-te do mal, né? Tá entendendo? Porque o Senhor ele vai nos livrar do mal. Aí, quando eu liguei para a mulher já começou a falar no telefone: então eu não sei, porque não tem a cor do tecido e não sei o que. Então já começou a dar desculpa. Então eu falei: rapaz, esse negócio aí não é de Deus, que Deus não é Deus de confusão. Quando ele fala, ele cumpre, ele faz. E tudo aquilo que tem confusão, irmão, sai de perto, não entra, porque é roubada. Por isso que a palavra do Senhor fala para nós confiarmos no Senhor. Aleluia, Jesus. Então aqui ele diz assim: não seja sábio a teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para teus ossos. Aqui vai nos dizer, sabe quando uma mulher ela está grávida? E aí o bebê fica se alimentando do feto da sua mãe, né? Ele fica se alimentando. Então ele se alimenta do feto, né? E ali a vitamina vai para a sua medula e ossos, para ele se fortalecer, né? Aleluia, Jesus. Assim é as nossas vidas também, né? Aleluia, Jesus. Porque muitos crentes, nos dias de hoje, irmão, eu falo os crentes, né? Nem um povo do mundão, né? Assim, os ímpios aí fora. Eu falo os crentes, muitas das vezes, irmão, não usa de sabedoria,
né? Não tem um bom entendimento. Aleluia, Jesus. Porque os crentes hoje, irmão, eles precisam se fortalecer, né? Se fortalecer no Senhor. Aleluia, Jesus, né? Como diz aqui esse bebê, né? Muitos estão como se fosse bebê dentro da casa do Senhor. Está entendendo, irmão? Ainda está tomando, como se estivesse sendo ainda no ventre da mãe, né? Tá como se fosse bebê nos tempos de hoje, né? Eles ainda não estão fortalecidos. Naquele tempo, quando Paulo diz aqui, né, que naquele tempo, quando alguns, né, aceitavam Jesus, né, e eles iam lá na frente, ali eles eram ensinados, aleluia, Jesus, né, para o Evangelho do Senhor Jesus. Então, alguns eram ensinados. Quando eles aprendiam, que ele sabia já das coisas, ele tinha um entendimento, ele tinha sabedoria, aleluia, Jesus, né? Porque a sabedoria vem do quê? De nós ler a palavra de Deus, a palavra da verdade, né? Então, os mais velhos, assim, que estavam mais tempo ali, né? No tempo de Paulo, né? Ensinando para eles comiam, a palavra do Senhor diz que eles comiam carne, né? Aleluia. Agora, os novos, os bebês, né? Que falam na palavra, né? Aí o Senhor está falando que nós não sejamos, irmãos, como bebês na presença do Senhor. O Senhor não quer que nós sejamos como bebê, porque nós já se alimentamos dessa carne, nós já comemos desse alimento que é a palavra, né? Então você já se alimentou, você já está farto, você já está numa fase adulta, vamos dizer assim. Você já está numa fase adulta que você já comeu carne, você já está comendo, vamos dizer, feijoada. Já era para você estar dando feijoada, já era para você estar na feijoada, na carne seca, né? Aleluia, está entendendo? Enquanto que muitas das vezes, muitos crentes dentro da casa do Senhor estão como imaturo, criança, bebês, que ela não consegue ali, aleluia, ter o entendimento, ter a sabedoria de Deus. Aleluia, Jesus. Porque, irmão, para nós, aleluia, estar no Evangelho, na caminhada de Cristo, é necessário, aleluia, nós também pedir para Deus, para que Deus venha dar um entendimento, aleluia, que nós não venhamos ser sábios a nossos próprios olhos, de fazer as coisas e achar que está bom, aleluia, e de achar que é daquele jeito. Aí ele diz assim: aparta-te do mal, aleluia, porque é melhor nós apartar-se do mal, né, e ter um entendimento, ter temor a Deus, do que nós ir pelos nossos próprios atos, né? Aleluia, Jesus. Por que acontece nos dias de hoje, quando se fala de imaturidade? Sabe o que é, irmão? É quando uma pessoa, ela está na casa do Senhor, e aí ela começa a mudar os seus atos, né? Vamos dizer, o indivíduo, a pessoa, ela começa a mudar, né, os atos. Então, conforme ela muda os atos dela, né, ela está já ali se preparando. De repente ela muda os atos, ela vai para como se ela fosse bebê novamente. Porque ali ela já não quer mais ali obedecer à vontade de Deus, mas sim fazer a vontade dela no Evangelho. Vocês estão entendendo, igreja? Então, o próprio Deus, ele também vai mudar os seus planos. Por exemplo, Deus tem um plano na minha e na tua vida. Aí eu começo a fazer coisa de bebê, né, de imatura. Aí, aquilo que era para Deus fazer, ele muda todos os planos, porque ele fala assim: mas ela
você não está preparado. Você não está preparada, porque as coisas que você está fazendo ou faz, né, usado, vai fazer com que eu vou mudar os meus planos sobre a tua vida. Está entendendo, igreja? E ele faz isso, porque é conforme a tua caminhada e a minha com Cristo, que ele vai trabalhando nas nossas vidas. Então, quanto mais no evangelho é assim, quanto mais você é bebê, você vai estar se fortalecendo, você está comendo do alimento, você está comendo da comida, né? É igual aqui, a mãe fica comendo e a criança chupando, né? Tomando ali a sua vitamina, não é assim? Assim é no evangelho de Cristo também. Enquanto você está dentro da casa do Senhor, você vai se alimentando, você vai comendo, né? Porque tem pessoas que ela já quer chegar, já quer fazer coisas, vamos supor, do sacerdote, né? O sacerdote, ele já teve um preparo para estar fazendo as coisas de sacerdote, pastor, né? Pastorado. E quando tem pessoas que o Senhor está falando assim, como se ele estivesse falando assim, né? Porque se o sacerdote faz alguma coisa, e você que está aí, como bebê ainda, você está aprendendo, você está se alimentando daquilo que sai daqui. E você, como se você falasse assim, então, não é desse jeito, não é assim, né? Aleluia, Jesus, né? Está entendendo? Que o Senhor está falando, não é assim. Mas como que você ainda sendo criança, você quer ensinar para quem já sabe? Não tem como, igreja, não é verdade, igreja? Eu não sei para quem está aí nessa parte, talvez a gente precisa ouvir aí nesse YouTube, viu? Graças a Deus aqui não tem isso. Então veja só, tem pessoas, irmão, que é assim, ela quer ensinar para o sacerdote, sendo que o sacerdote já está comendo, já comeu feijoada, já comeu carne seca, já está fortificado, né? Enquanto que aqueles que estão lá ainda, né, como aqui a mulher grávida que ainda está, né, no ventre, ele ainda está se alimentando, né, do alimento, né, que vai para os ossos, para a medula. Aleluia, Jesus. É algo novo, é algo que está se transformando ainda, que está criando nutrientes, né, para aquela criança. A mesma coisa, irmão, é assim no evangelho. Porque por isso que Paulo disse, aqui para a gente ser o sacerdote, aleluia, Jesus, ele ter paciência com os ignorantes, né? O sacerdote tem que ter paciência, aleluia, Jesus, né? Com os que são fracos na fé. Aí o Senhor diz aqui também, para o sacerdote ter paciência também, saber administrar o sacerdócio. Porque até nisso a gente tem que pedir sabedoria para Deus, aleluia, Jesus, né? Porque não é de qualquer jeito, né? Aleluia, Jesus. Então, olha só como é difícil, né? Não é fácil, aleluia, Jesus, né? Mas isso, o sacerdócio, ele já está numa preparação, aleluia, Jesus, né? Que Deus já colocou nessa preparação. Aleluia, Jesus, né? Então, irmão, quem está aí, né? Talvez sentado na cadeira, no céu, você que está aí, talvez lá na sua igreja onde você está, né? Faça a sua parte, deixa a parte do sacerdócio fazer, né? Porque Deus não trabalha nisso. Aí, aos teus próprios olhos, você está achando que ele está errado, mas ele não está errado, não. Porque quando Deus é quem manda em tudo na casa dele, né? Deus é quem manda na obra, Deus é quem manda, até no sacerdócio é Deus que manda. E aí, às vezes, aos teus olhos, o sacerdócio está fazendo errado, mas ele não está fazendo errado. É porque Deus está mandando ele fazer daquele jeito. Está entendendo, igreja? É complicado, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Isso também acontecia comigo quando eu estava. Às vezes, ninguém tem. Por exemplo, se eu chegar aqui, irmão, quando está 3 hinos da água, você pode até achar. Ué, mas por que a pastora hoje está
cantando os hinos da harpa e eu não cantei nenhum. É porque o próprio Deus falou, você vai cantar, é você que vai louvar os 3 hinos da harpa. E eu tenho que obedecer. Aí a pessoa que está lá sentada não entende, né? Fala, meu Deus, a pastora louva os hinos da harpa e ainda louva os louvores, né? Mas é aquela história. A gente está aqui para obedecer. Não no nosso próprio entendimento, mas no entendimento e na sabedoria do Altíssimo, de Deus. Aleluia, Jesus. Por isso que ele fala, irmão. Aleluia, né? E aqui também, irmão, vai falar. Agora eu quero ir lá para Eclesiastes, no capítulo. Eu não vou deixar de falar sobre honrar e reverenciar, né, a Deus. Que quando nós chegamos na casa do Senhor, que nós temos que honrar e reverenciar ao Todo-Poderoso. Eclesiastes 3,14. Eclesiastes 3,14, que vai nos dizer: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve diminuir. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Olha só, nós estávamos falando aqui, irmão, temor diante de Deus. Muitos hoje não estão mais tendo temor de Deus, né? A gente vê as pessoas, né? Elas ouvem a palavra, elas se alimentam do alimento, mas elas não têm temor a Deus. Elas não obedecem o que Deus fala. Então, para Deus, essas pessoas, elas não têm entendimento nenhum da palavra, elas não têm sabedoria nenhuma de Deus. Porque quando a gente tem o princípio da sabedoria, é o temor a Deus, está entendendo? Esse é o princípio da sabedoria, é primeiramente o princípio, primeiro, é ter temor a Deus, diante de Deus todas as coisas. Está entendendo, irmão? Então ele está falando. E muitos não estão mais reverenciando a Deus, né? Não estão mais entrando na casa do Senhor, reverenciando, dando a reverência, honrando a Deus. Estão desonrando o Evangelho de Cristo. Não estão mais reverenciando a palavra, não estão mais reverenciando, até os líderes não estão mais reverenciando o próprio Deus. Estão faltando com respeito, né? Até dentro da casa do Senhor. Porque muitos estão achando que a casa do Senhor, irmão, hoje, nos dias de hoje, está bagunçada, mas não é que está bagunçada. São o povo mesmo, aleluia, que está de qualquer jeito. Né? Está de qualquer jeito, aleluia. Vamos aqui em Eclesiastes 5:7. Continuando na sua Bíblia aí. Eclesiastes 5:7, que diz assim: porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também o há nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Então, palavras do quê? Ele diz assim: na multidão há muitas palavras. Não adianta só falar, né? Tem pessoas que fala, mas não faz. É melhor você não fazer. Aliás, é melhor você não falar e fazer do que você falar e não fazer. É melhor você fazer do que você falar uma multidão de palavras. O que vai adiantar só falar? Né?
Tem que fazer. Tem que o quê? Obedecer. Tem que o quê? Obedecer os mandamentos, né? Tem que o quê? Ter temor a Deus, né? Nós temos que ter temor a Ele em primeiro lugar. Aí tem gente que quer, eu já vi, irmão, pessoas, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá capacitação, mas não basta só falar multidão de palavras. Tem que ter temor a Deus em todas as coisas. Aleluia. Porque falar, como diz, até papagaio fala. Eu quero ver fazer, eu quero ver obedecer. É isso que o Senhor está falando. Não basta falar palavras bonitas, né, irmãos? Aleluia, né? Não basta só falar palavras bonitas, mas isso que o Senhor está falando é melhor que faça, obedeça, do que falar muitas coisas. Porque a gente já vê muito por aí, pessoas que é conhecedora do Evangelho, fala multidões de palavras, mas ela não obedece nem um pouquinho. Porque falar é fácil, não é? Quero ver obedecer. Eu quero ver praticar, eu quero ver estar na casa do Senhor, obedecendo, eu quero ver, aleluia, estar com compromisso. Quando você vê essas pessoas, irmão, que fala demais, mas que fala mais do que cumpre com a sua palavra, não dá ouvidos. Não dê ouvidos. Aleluia, Jesus. Porque ela fala multidões de palavras, mas não obedece. Obedecer é pouco. Aleluia. Tem pessoas que falam coisas, mas não cumprem com a palavra que ela fala, não é? Não é assim? Aleluia. Deixa eu desligar coisa aqui que o Pedro está quase dormindo. Tadinho do Pedro. Mas eu sei que sai dormindo esse fundo aí do louvor. Então a humanidade, né? Aleluia. A humanidade, irmão, ela muda. Né? O povo muda. É igual muitas das vezes a pessoa ela começa uma bênção no Evangelho. Aí daqui a pouco, irmão, ela muda. Entendeu? Aí ela começa a mudar. Ela começa ali a querer desistir, sabe? Ela não fica firme na promessa. Né? Ela não fica firme naquilo que ela ouviu de Deus. Por quê? Quando essas pessoas ela faz isso, é porque elas perderam o temor a Deus. Perde o temor, né? Não tem mais temor. É como se para elas tanto fez, tanto faz. Entendeu? E aí fica difícil depois, né? Aleluia. Porque aí Deus também muda os planos dessa pessoa. Deus vai acabar mudando os planos quando se perde o temor a Deus. Aquilo que era para Deus fazer, Deus muda os planos, porque Deus vai fazendo na minha e na tua vida, na vida de qualquer pessoa, conforme ela vai caminhando com Deus, conforme ela vai no Evangelho, na obediência, obedecendo a Jesus, tendo temor a Ele. Tem vezes que as pessoas começam a ter temor na obediência, depois do meio para o fim ela vai se definhando. Aí ela volta de novo, lá para onde nós estávamos falando no começo, né? Ela volta para a barriga da mãe, é como se ela voltasse de novo a ser bebê, a ser criança novamente. Aleluia. Sendo que ela já se alimentou, sendo que ela já comeu do alimento que é fortalecido. Ela já comeu carne seca, já comeu feijoada. Já era para ela estar na feijoada, mas ela volta novamente lá, onde ali é alimentado novamente pela mãe no ventre. É como se fosse um bebê. Quer dizer, ouviu, mas não aprendeu. Né? Ela ouviu, mas ela não quis saber. Ela não guardou os mandamentos na tábua do seu coração. Aleluia, Jesus. É isso que o Pai está falando nessa noite. Que nós não viemos perder o temor a Deus. Ele diz assim, no 7, Eclesiastes 5, versículo 7, ele diz assim,
Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também há nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Quer dizer, irmão, até multidões de palavras, até pela vaidade, até em tudo, né? Ele fala, teme a Deus, né? Para nós temer a Deus, porque se perder o temor, pronto. Se você, irmão, nós perdeu o temor a Jesus, pode dizer que nós está perdido. É verdade. Tanta gente que acontece isso porque ela perde o temor a Deus e acaba se perdendo no meio do caminho. Ela acaba desistindo da fé, desiste do evangelho, desiste da igreja, desiste de tudo. Ela não quer mais saber da vida cristã. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ali também no capítulo 12, 13, Eclesiastes 12, 13. Eclesiastes 12, 13. Que diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então aqui mais uma vez o Senhor está falando também, teme a Deus de tudo o que se tem ouvido, né? O fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é dever de todo homem. Aleluia. O dever de todo homem, irmão, temer a Deus, guardar seus mandamentos, aleluia, Jesus, né? E obedecer. Porque sem temor a Deus, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Sem obedecer os seus mandamentos, não vamos chegar em lugar nenhum. O que lá em João 15 fala, aleluia? Ele diz, eu sou, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não há outra além dele, aleluia. Ele diz, não há outra além de mim. Teme a mim, teme a ele, guarda os meus mandamentos. É esse dever do homem, de todo homem na terra, de toda a humanidade. Mas o povo perderam o temor a Deus, não querem mais ter temor ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não quer mais ter reverência na casa do Senhor. Aleluia. Não quer mais guardar os seus mandamentos. Aquilo que o Senhor está falando para a igreja, aleluia, Jesus, guardar seus mandamentos, obedecer os seus caminhos, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí aqui, irmão, conforme o indivíduo, né, quando ele não obedece, ele vai passar, né, aleluia, situações difíceis na vida. E passa, irmão, passa. Isso é comigo, é com você que está ouvindo esse vídeo, está vendo este vídeo, aleluia, Jesus. Quando nós perdemos o temor, quando a gente tem temor, a gente tem reverência. Quando a gente tem reverência, quando a gente tem temor, a gente tem sabedoria. Porque antes de nós fazermos qualquer coisa, nós temos tanto temor a Deus, mas o temor que o Senhor fala não é que nós temos medo de Deus, não é medo. Medo a gente tem é do inimigo, né? Nem do inimigo a gente tem medo, porque quando a gente sabe que a gente tem um Deus, a gente não tem que temer o inimigo, porque a gente sabe que Deus está ordenando os anjos ao nosso favor, ao nosso respeito, né? Mas eu falo assim, ó, a palavra de Deus diz assim, que quando a gente tem um temor é diferente. Temor é o princípio da sabedoria, né? Aí ele diz, não seja sábio aos teus próprios olhos, não seja sábio ao teu próprio entendimento, porque não foi falado, nem aquilo que é bom para nós a gente olha nos olhos, é bom para mim. É igual você vai comprar um carro, né? Um exemplo que eu vou dar aqui. Você vai comprar um carro, aí você vê um carro bonito ali, né?
Só que aos teus olhos, ao teu entendimento, você, homem, vai olhar e vai dizer, nossa, esse carro é bonito. Ai, Senhor, eu quero esse carro aqui, porque é muito bonito, ele está intacto. Mas aí Deus muda o plano. Deus fala assim, não, filho. Aí Deus, quando você é salvo aos seus próprios olhos, aí você tem temor a Deus, você vai dizer, Deus, é para mim comprar esse carro ou não? Não sei para quem é. É para mim comprar esse carro, Senhor? Se for, me dá uma resposta, me dá um sinal. E Deus, irmão, como Ele é sabedor, Ele é sábio de tudo, Ele vai dar um sinal para você. Do jeito que você pedir. Do jeito que você falar com Ele, Ele vai te dar um sinal. Então, assim, aí Ele vai dizer se é para você comprar ou não. Isso é temor a Deus, porque antes de você pegar, você aos seus olhos, você já tinha comprado. Mas você pediu o quê? Para Deus, em primeiro lugar, para ver se era para você comprar esse carro. Porque talvez se Ele fala, se Deus falar, não, filho, eu tenho outra coisa, é melhor. Aí não vai ser igual aquele, mas só que tem uma coisa, se você comprar aquele carro, mas lá na frente Ele vai te dar o quê? Problemas financeiros, nas peças, ou não dura muito tempo, ele é bonito por fora, mas Deus sabe o que dentro das peças dele vai acontecer, nós não sabemos. O homem nos seus olhos, entendimento, não vai saber. Está entendendo, igreja? Então, e Deus não, Deus vê até dentro do motor, né? Quem já comprou carro, né? Eu estou dando um exemplo que Deus está me dando agora para dar para a igreja e para você que está ouvindo esse vídeo. Você não vê muitas pessoas compram um carro bonito, lindo, maravilhoso, mas não passa uns 6 meses o motor funde o motor do carro. Não é verdade? Aí você fala, nossa, mas o carro era tão bonito, o carro era novinho, o carro era lindo. Como que esse motor fundiu? É porque ele já vinha com problema no motor. Está entendendo, igreja? Então o Senhor está nos ensinando, é a mesma coisa. Aos nossos olhos parece ser perfeito, né? Aos nossos olhos parece, aleluia, né? Porque por muitas vezes nós vamos achar no nosso entendimento que é perfeito. Mas não é, aleluia, gente. Deus sabe sempre o que é melhor. E quando nós temos temor a Deus, nós não se dá mal, nós vamos se apartar do mal. Porque quando a pessoa vai lá, mete as caras e faz aquilo que ela não pediu para Deus, ela está entrando, talvez ela está entrando numa coisa, irmão, numa carapuça, né? O inimigo ali às vezes até arma para os filhos do Senhor, de Deus, do servo de Deus. Ele arma. E muitas das vezes não tem essa sabedoria. Não ora, não pede direção para Deus. Nesta noite Deus está falando para você. Nesta noite Deus está falando aqui. Pede direção para mim. Que eu vou te dar direção, aleluia, para você fazer. Aleluia, Jesus. Porque o que eu dou é perfeito. O que eu falo eu faço é eterno. O que eu falo, eu coloco as minhas mãos. Não tem atrapalho, não tem impedimento, não tem inimigo, aleluia. Mas o que eu dou, aleluia, Jesus, é eterno. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Quantas vezes, irmão, pessoas vai lá, monta negócio e não dá certo? Eu estou mentindo? Não, verdade. Eita, não sei porque Deus está falando dessa maneira, mas Ele sabe. Glória a Deus. Está entendendo, irmão? Vai lá, monta negócio sem pedir direção para Deus, sem falar para Deus, sem comunicar a Deus, não tem temor a Deus. E é servo de Deus. Vai pelo que os outros estão falando, não vá pelo que os outros estão falando, não. Se você é servo do Senhor, não vá pelo que os outros estão falando, não. Não tome conselho do homem, o conselho tem que ser do alto, de Deus, para a tua vida e para a minha. Aleluia. Porque muitas das vezes, aleluia, ele diz, aparta-te do mal, e nós está indo para o mal. Chega lá, irmão, não dá nada certo, quebra a cara. Aí vai dizendo, eu culpar a Deus, né? Porque tem gente que é assim, né? Ah, Deus, mas eu achava que ia dar certo. Deus, mas foi Deus. Não, Deus não está nesse negócio não, viu? Aleluia, Deus não está nesse negócio não. Deus só está no negócio quando a gente pede para Ele. Quando a gente ora, quando a gente pergunta se pode
Louvado seja Deus. E ali, irmão, aqui vai nos dizer que ali, olha só, que aí é onde fala sobre os bebês, né, dos tempos de hoje. Que ele, em vez, já sabe comer, já foi se alimentado, mas ele querendo voltar ali como se fosse bebê. Aleluia, Jesus. Lá em Jeremias, se eu não me engano, acho que é Jeremias 12 que fala: quem pode colocar cabresto, aleluia, no cavalo? Aleluia, Jesus. Não é cabresto? Me ajuda aí, Jane. Eu não estou lembrando agora. Deus me deu agora. Me ajuda aí, Jesus. Não sei se é Jeremias 12, irmão, que fala. Glórias a Deus. Aleluia. A Jane até falou outro dia dessa palavra. Hã? Ele compete com Isso. os cavalos. Isso. Qual é Jeremias? Jeremias 12. 12, que número que é? 12, 5. 5. Olha, não estou errada, né? Jeremias 12, 5. Vamos ler lá. Olha só, irmão, o que Deus fala. Obrigada, Jane. Deus abençoe o Thales também. Eu lembrava que era o capítulo 12, só o versículo que eu não lembrava, mas agora, aqui, é Jeremias 12, versículo 6. 5, né? Aleluia. Ele diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos, se não te sentes seguro numa terra de paz, como farás na enchente do Jordão? Olha aí, ele está falando, né, irmão? Aleluia. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? O Senhor está falando aí, é Deus que está dando agora. Aleluia, né? Que o cavalo, irmão, ele é como se fosse ignorante. Ele não escuta, aleluia, muitas das vezes a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, né? Então ele está falando assim: se o homem, a gente se cansa, né? Se fadiga com o homem, né? Como que nós vai poder querer competir com cavalos? Pessoas ignorantes, pessoas, aleluia, que não têm entendimento da palavra, pessoas que não são sábias, irmãos, aleluia, Jesus, né? São ignorantes. Essas pessoas, quando falam competir com cavalos, são pessoas ignorantes, pessoas que não têm entendimento, pessoas que não é conhecedora da palavra, né? Aleluia, Jesus. Então é isso que ele está falando nesta noite. Como que nós vai poder competir se nós não, se até nós andando de a pé nós vamos se fadigar, dirá, né? Aleluia, aí correndo atrás de cavalos. Eita Jesus, está entendendo, igreja? Aleluia, que nós não venhamos, né, competir. Aí ele está falando assim, ó. Quando Paulo fala ali no capítulo 5 que nós não sejais ignorantes, ele fala aqui em Hebreus, se eu não me engano, acho que é Hebreus 5, que ele fala para nós não sermos ignorantes. Está entendendo? Nós temos que ser sábio diante do Senhor e não sermos ignorantes. Para nós não ser como esses cavalos aqui. Está entendendo? Glória a Deus. Não sermos ignorantes. Entender os planos de Deus, os projetos de Deus que Deus tem nas nossas vidas. Porque às vezes o homem é ignorante mesmo. Ele não entende os planos, os projetos que Deus tem para fazer
na minha e na tua vida. Aleluia, Jesus, né? Louvado seja Deus. Aí o Senhor fala para que nós não venhamos competir com a ignorância. Aleluia, Jesus. Não ser como os cavalos. Aleluia, Jesus. Se compara, né? Alguns homens se comparam como se fosse um cavalo. Aleluia, Jesus. Então não vai adiantar, irmão. Então, que nós venhamos usar de sabedoria, que nós venhamos pedir para Deus, né? Para que nós venhamos aqui no capítulo, aleluia, 3, né? Quando ele fala assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata ao teu pescoço, escreve-se na tábua do teu coração. 3:3, que é para nós escrever, né, os seus mandamentos, obedecendo, escrever na tábua dos nossos corações. Aleluia, Jesus, não desanimando. Ele fala: não desampare a benignidade. Então, quando nós obedecemos, a benignidade do Senhor é sobre a minha e a tua vida. Está entendendo? A benignidade, a bondade do Senhor. Ele entra com benignidade, ele entra com bondade na minha e na tua vida. Aleluia, Jesus. E nos aparta do mal. Olha, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes, tem pessoas da nossa vida que Deus tira do nosso caminho, porque Ele quer que nós apartar nós do mal. Às vezes, algo que ia causar um mal para mim, para você, Deus vai lá e arranca e tira. Aleluia, Jesus. Está entendendo, igreja? Porque os planos do Senhor sempre é um plano, um plano bom, um plano de benignidade, de bondade para mim e para você. Olha, o pai, ele nunca vai querer o mal do filho. O que Jó fazia? Todas as vezes, irmão, a palavra do Senhor diz que Jó, ele se apartava do mal. Ele desviava do mal. Aí ele está falando: ata no teu pescoço, né? Aleluia. Né? A sabedoria, o entendimento. Que nós não sejamos como aqueles cavalos ali em Jeremias 12, versículo 5. Né? Ata, para nós atar no nosso pescoço o entendimento, porque vai ter coisa que você muitas das vezes vai questionar Deus e se perguntar para Deus. Aleluia. Mas ele está falando: tenha um entendimento. Aqui, ó, tenha um entendimento, né? Para que nós não venhamos ser como crianças. Por que tem gente hoje saindo da igreja? Não está mais no evangelho, porque eles estão como essas crianças ainda, como se ainda estivesse na barriga da mãe no ventre. Aleluia. Não aprenderam ainda. Ainda que eles se alimentaram, mas eles não guardaram. Tem pessoas, irmão, que não guardam a palavra do Senhor. Fala aqui, quando ela sai da igreja, ela esquece tudo que foi falado. Estou mentindo? Esquece. Quando a gente acontece alguma coisa, você deve lembrar na palavra o que está escrito. Está tudo na palavra, mas as pessoas não têm um entendimento. Aí ela quer o quê? Muitas das vezes sair do aprisco, sair da igreja. Aleluia, Jesus. É como uma pessoa passa uma luta. Se ela passa uma luta, daqui a pouco ela não lembra que os filhos de Israel, o povo de Israel passou luta, os filhos de Israel passou luta. Ela não sabe que Ana passou luta com Penina. Ela esquece que também Moisés passou luta, né? Aleluia. Os profetas também passaram perseguição, né? Esquece. Elas esquecem. Está entendendo?
E às vezes Deus está provando ali em algo e a pessoa está que nem um cavalo, né? Aleluia, né? Aleluia. Aí ele está falando, ele mesmo está falando, né? Falou para Jeremias: Jeremias, como que se o homem fadiga dirá se for competir com cavalos? Então ele estava falando para Jeremias: esse povo aí é pior do que cavalo. É bem assim que ele está falando para Jeremias. Esse povo é pior do que cavalo. Tá entendendo? Que não tem um entendimento. É isso que ele está falando. Ó, quantas vezes eu já mandei você pregar, Jeremias? Quantas vezes eu já mandei você falar para eles se consertar? Quantas vezes eu já falei para você, Jeremias, falar para eles obedecerem os meus mandamentos? Eles obedecem? Eles nem têm temor a mim. É isso que o Senhor está falando. Eles nem têm temor eles não tinham nem temor a Deus. E também é no dia de hoje, irmão. Hoje nós estamos competindo, principalmente os sacerdotes, os profetas tá competindo com uns cavalos mesmo. Tá doendo, né? Mas eu não estou nem aí. Deus está mandando falar. Não sei se Deus está querendo falar com alguém no YouTube, né? Nós estamos competindo com cavalos. Tá do jeito naquele tempo. Aleluia. Também ali, quando Deus falava para Jeremias, falava para aquele povo de Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Está igualzinho. Preste atenção. Então a gente está como se fosse competindo com cavalos mesmo. Então se o cavalo não obedece, fica difícil, né? Aleluia, Jesus, né? Só falta eu pegar uma mão e colocar no focinheira dele, né? Ninguém entendeu, né? Eu entendi. Quem entendeu? A focinheira, irmão, para não falar demais. Falar só o que é necessário, ter sabedoria até na hora de falar, né? Aleluia. Porque se o pastor chegar, o sacerdote chegar para corrigir, às vezes tem que sair até da igreja. Não quer dar ouvido não, pega as malas e vai-se embora. Porque não quer a correção dos sacerdotes, não quer a correção dos pastores, aleluia. Não quer a correção de Deus. Porque aquele povo aqui, ó, em Jeremias 12, no capítulo 12, eles estavam, né, de qualquer jeito. E Deus ali avisando para eles, para que eles não viessem sofrer depois. Cadê o povo, ó? A igreja aí, cadê o povo? Tem gato pingado aqui hoje. Eu não tenho vergonha de falar não, deve ser só aqui não. Nas outras igrejas deve estar tudo por aí, gato pingado. Não é? Gato pingado que eu falo, é um ali, outro ali. Né? Eu creio que as outras igrejas também está acontecendo isso. Louvado seja Deus. Mas sabe o que é mais interessante? É porque quando pessoas, né, que obedecem, que está buscando o Senhor de verdade, quando a pessoa ela busca o Senhor de verdade, ela realmente tem sabedoria, ela tem temor a Deus, ela não deixa Deus, né? Ela vem buscar o Senhor. Ela não está preocupada com multidão, ela não está preocupada se Beltrano vê, se A, se B vê. Não, ela está preocupada em temor com Deus. É igual eu. Eu tenho tanto temor a Deus que pode ter 2 ovelhas aqui, irmão. Eu vou pregar do mesmo jeito, a mesma palavra que ele me der. Porque eu tenho temor a ele. Está entendendo? Eu tenho temor a Deus. É isso que os crentes não podem perder mais hoje. É isso que os crentes têm que ter, irmão. É temor a Deus. Isso é o princípio da sabedoria. Porque quando você tem temor a Deus, você não vai pecar, você não vai errar, você não vai deixar de obedecer os mandamentos dele, você não vai deixar de fazer a vontade do Senhor. Você vai obedecer a palavra. Quando a gente tem temor a Deus, a gente vai fazer tudo isso.
e muito mais. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E muitos perderam, irmão, aleluia, não tem mais temor a Deus. Eu falo com certeza, convicção, e é de dentro da casa do Senhor. Isso me dói o coração. Quantos muito ouvem a palavra, mas não obedecem mais, não está nem aí. Aleluia. Eu não sei se foi falado hoje, acho que Deus está confirmando a palavra hoje aqui, falando da palavra, né? Que muitos não tá mais obedecendo a palavra. Não sei se foi a obreira Jane que falou, não sei quem foi. Aleluia, Jesus. Então, irmão, você veja, louvado seja Deus. Mas aí, aqui em Romanos 10, já vou, mais 5 minutinhos já termino. Vamos lá em Romanos 10, porque eu tô com calor aqui, meu Deus, queimando, é verdade, gente. Não sei se vocês estão sentindo esse fogo aqui, eu estou sentindo aqui em cima. Glória a Deus, é verdade. Aleluia. Romanos 10, para não ficar só nas minhas palavras. Romanos 10, irmão, aleluia, versículo 18, e diz assim: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e suas palavras até os confins do mundo. O que o Senhor está falando? Que o Evangelho foi dado por Cristo. O Evangelho deve ser pregado, né? É necessário haver um pregador. O pregador deve ser enviado, aleluia. O Evangelho deve ser ouvido. É preciso crer no Evangelho. O Evangelho deve ser obedecido. Não é a pastora Zé que está falando, está aqui na palavra. Olha quanto, irmão, nós temos que obedecer. Quer dizer, é necessário haver um pregador. O pregador deve ser enviado. O Evangelho deve ser ouvido. É preciso crer no Evangelho. O Evangelho deve ser obedecido. Estou até repetindo, né? Está entendendo, igreja? Aleluia. Mas aí, ele diz assim: mas digo, porventura não ouviram? Ele fez uma pergunta aqui, né? Porventura eles não ouviram o Evangelho? Aleluia. Louvado seja Deus. Né? Porventura eles não ouviram aquilo que o Senhor, né, deixou, aleluia, para que eles viessem ouvir a verdade, a palavra, o Evangelho. Louvado seja Deus. Continuando aí, irmão, no 14, no mesmo livro, Romanos 10, 14, diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, porque Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Está vendo? Até aqui no 16 fala: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Então não é eu que estou falando, é a palavra. Está vendo? Para não dizer que é a pastora Zé que está falando. É a palavra, irmão,
que nem todos obedecem ao Evangelho, e é verdade, está dentro da casa do Senhor, mas não obedece, tá de qualquer jeito, ou então é desobediente, eles fazem o quê? Eles não têm temor, perder a reverência, não dão honra para o Senhor, perder a reverência. Nós temos que reverenciar o Todo-Poderoso, ter reverência, aleluia, obedecendo a Ele, de todo o nosso coração. Louvado seja Deus. E essa obediência, ela tem que ser voluntária, pela palavra de Deus. Não é uma coisa que a gente tem que, vamos dizer, como se fosse um sacrifício de você vir para a casa do Senhor. Está entendendo? Porque tem pessoas, irmão, que elas acham que obedecer o Evangelho, elas têm que ter o sacrifício de vir para a casa do Senhor. Não, a gente tem que vir por amor, pela palavra e voluntariamente, de todo o nosso coração. É como se fosse assim, a gente não tem que vir obrigado. Está entendendo? É isso que o Senhor está falando. Eu não quero, filha, que você venha para a minha casa obrigado. Não, o Senhor está falando, venha de coração, voluntariamente. Está entendendo? É igual eu estou aqui voluntariamente. Porque se eu quisesse ficar lá em cima na minha casa, eu fechava e está frio, eu não ia vir. Mas eu venho por quê? Voluntariamente. Porque eu sou conhecedora da palavra, do Evangelho, e eu sei que Deus, aleluia, a fidelidade dele é grande para com as nossas vidas. Ele é o único que não falha nas nossas vidas. Então a gente tem que vir voluntariamente, porque você vem não para agradar as pessoas. Você não tem que vir para agradar o homem. Você não tem que vir para a igreja para agradar pastor, aleluia. Você tem que vir fazer um sacrifício de vir assim voluntariamente, para adorar o Senhor, para ter reverência e dar honra para o Senhor. Nós temos que fazer assim, irmãos, aleluia, porque é necessário. Porque quando nós fazemos isso, nós reconhecemos que ele já fez a parte dele, e ele já fez aquele sacrifício lá naquela cruz do Calvário, pela toda a humanidade. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmão, nessa noite, o Senhor fala assim, a obediência voluntária à sua palavra. Vamos ali no Salmo 119, no versículo 108. Salmo 119, versículo 108. Glórias a Deus. E diz assim, aceita, ó Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ensina-me os teus juízos. Olha só, irmãos, louvado seja Deus. Então, quando se fala dessa oferta voluntária, essa oferenda significa oferta voluntária. Nós falamos aqui, é como se fosse uma oferta, como nós damos-se para Deus como uma oferta, um sacrifício vivo a Deus, Então aqui fala, todo homem deve dar esse sacrifício para Deus, E obedecendo é um dos seus mandamentos. Então é um dos mandamentos de Deus para nossas vidas. Todo homem deve dar essa oferta para Deus como sacrifício vivo. Honrar a Deus e ter reverência a Deus. Está entendendo? Não nós fazer uma coisa obrigada. Você não tem que vir para a casa do Senhor obrigada.
Porque você não é obrigada a nada. Aleluia. Mas quando a gente vem fazendo esse sacrifício, nós estamos dizendo o que para Deus? Eu me dou, Senhor, como uma oferta voluntária na tua casa. Eu me dou, Senhor, como uma oferta voluntária para te servir, para te adorar, para te honrar, porque tu é merecedor de todas as coisas. O homem não merece, mas ele merece todas as coisas. Aleluia. Não é verdade, igreja? Aleluia. Você acha, irmão, que você, mesmo você cansada, às vezes mesmo você sem força, mesmo como um dia como hoje está muito frio, que você gostaria de ficar na tua casa lá sentado ou com alguém ou da tua família, gostaria de estar lá junto, né? Ou na cama deitado quentinho ali, né? Fazendo outras coisas. Aleluia. Mas quando você deixa essas coisas todas, ou você está cansado, eu já vou terminar. Você está cansado e você não vê a hora de acabar o culto para ir para casa, que eu sei que você está cansado, né? Quem trabalha principalmente, quem vai para a escola de manhã. Mas olha só, quando Deus ele vê, o Espírito Santo, ele vê tudo isso. Você pega a sua roupa, você foi lá, mesmo cansado, tomou um banho, ou você que veio da rua, do trabalho, já veio direto. Você está cansado, mas você veio. Sabe o que agrada a Deus? Porque Deus fala, nossa, ele vai lá, ele está fazendo um sacrifício. Ela está fazendo um sacrifício, aleluia, de estar na minha casa. Ela está indo me adorar. Ele está indo me adorar. Você põe a sua melhor roupa. É um sacrifício, é uma oferta agradável a Deus. É como se Deus falasse, eu não resisto um coração contrito, um coração aquebrantado diante dele. Aleluia. E mesmo quando você está passando por algo difícil também na tua vida, mesmo assim você vem dar o teu melhor louvor. Você está ali não por homens, mas você está ali porque você sabe que tem um Deus, aleluia, que tem um Deus tremendo, aleluia, Jesus, que o amor dele é grande por ti e por mim. Glória a Deus. Está entendendo, irmão? Isso é um sacrifício, é uma oferta voluntária a Deus. E você dá o seu melhor. Você dá o seu melhor para Deus. Tinha mais coisa, mas eu não vou falar por causa do horário, amém? Aleluia, Jesus. Vamos fazer uma oração nessa noite. Glória a Deus. Para nós já ir embora.